Olá, que tal estáis? Bom, gente, estou super feliz que vocês estejam aqui. Estou testando essa nova forma de explicar para vocês alguma coisa. Achei legal trazer essa tirinha da Mafalda. Fiz a enquete para vocês lá nos stories do Instagram, vocês falaram que vocês queriam que eu explicasse a maioria. Então, tamo aqui. Primeiro eu vou fazer assim, eu vou ler para vocês, tá? Em espanhol, para vocês escutarem um pouquinho. E depois a gente vai explicando cada frase. Eu achei uma tirinha bem legal porque no fundo disso tem a sua moral da história, mas também eu achei legal porque como trata muito de muchos, poucos e tal, eu acredito que vocês vão gostar. E com certeza na hora que a gente terminar essa aula, vocês já vão estar com o nível do espanhol assim um pouquinho mais alto. Então vamos lá, eu vou começar lendo para vocês a tirinha, tá bom? Então vamos lá. Dice el chiquito, ¿no? Dice: "Para mí lo que está mal es que unos pocos tienen mucho, muchos tienen poco y algunos no tienen nada. Si esos algunos que no tienen nada tuvieran algo de lo poco que tienen los muchos que tienen poco, y si los muchos que tienen poco tuvieran un poco de lo mucho que tienen los pocos que tienen mucho, habrían menos líos, pero nadie hace mucho, por no decir nada, para mejorar un poco algo tan simple." Bom, na hora que a gente escuta tudo isso, a gente tenta ler isso, a gente fala assim, nossa, mas que confusão. Mucho de pouco, los muchos que não têm nada, los poucos que têm mucho, enfim, que no final das contas não entendi nada, me perdi em muito pouco e não entendi nada. Então, vamos fazer assim. Vamos começar a explicar para vocês. Eu vou passar a tirinha e vou deixar direto o texto pra gente ir pegando os fragmentos e ir explicando, vale? Então, vamos lá. Bom, então aqui, galera, nós temos o texto, que é a mesma coisa que estava lá nas tirinhas, tá? Agora a gente vai desmiuçando cada uma das frases e entendendo o que está escrito. Então, primeiro nós temos aqui o que é essa primeira frase. Para mí, lo que está mal es que unos pocos tienen mucho. Então tá, vamos pegar essa frase e vamos ver o que significa essa frase. Então, a gente tem aqui, vou colocar ela aqui assim, para ficar mais fácil para a gente não se perder, tá bom? Então, a gente tem aqui. Para mí, lo que está mal es que unos pocos tienen mucho. Bom, aqui, primeiro de tudo, vamos por partes e nós temos aqui o para mim. O que significa o para mim? Então, o para é igual que no português, para, e o mim é o que a gente já conhece muito, que é muito parecido também, que é o mim. Então, isso daqui significaria para mim, ok? Até aí, beleza, né? Para mim, para mim. E a segunda parte que fala assim, lo que está mal. Lo que está mal. O que significa isso? Olha só, vamos desmiuçar essa frase aqui. Está mal, que está mal, até aí tudo bem, a gente entende, que é exatamente igual que no português. Mas o que esse lo, quer dizer pra gente? Então, olha só, vamos fazer assim. Nós temos por um lado o lo e nós temos por outro lado que está mal. O que está mal? Ok, porque é igual pra gente que no português. Então, seria que está mal, certo? E esse lo, ele está se referindo ao quê? As coisas que estão mal. Isso que está mal. Essa coisa que está mal, certo? Então, o lo, ele está trabalhando aqui como um pronome que ele está substituindo. Ele está querendo dizer assim, as coisas que estão mal, ou então isso que está mal, essa situação que está mal. Então, no espanhol, a gente tem muito disso, certo? O lo, ele normalmente substitui sempre uma frase, algo que nós queremos dizer, como aqui. Vocês viram que se eu substituir o lo por as coisas, por isso, por essa situação, dá certo, encaixa? Então, nada mais é que isso. Então, aqui a gente já pode colocar aqui, lo que está mal, significaria, então, as coisas que estão mal. Ou então, isso que está mal. Como que a gente vai dizer? A situação, né? Que está mal. A gente poderia colocar assim, tá bom, galera? A outra metade seria, então, es que unos pocos tienen mucho. Esse es que. O que é o es que? Bom, o que, beleza, que é igual que no português. O es, gente, o es nada mais é que ele vem do verbo ser, tá? E está conjugado na terceira
pessoa do singular, certo? O verbo ser. Eu sou, tu eres, ele, ella ou usted es. Então, nesse caso aqui, esse es também seria a mesma coisa que o nosso é do português, tá? Então, continuando a frase, ficaria no final. Para mim, as coisas que estão mal, para mim, o que está mal é, continuamos, que unos pocos tienen mucho. O que significa esse unos pocos tienen mucho? Olha só, vamos pensar. Unos, a gente mais ou menos já sabe o que significa, que seria uns, vale? Aqui nós temos que unos tá no plural, mas é um artigo indefinido, tá? Que nós temos e temos que seria no singular e temos unos que seria no plural. No português, isso seria, deixa eu colocar aqui para vocês. No português, isso seria ou uns, certo? Então, continuando. Unos poucos. Então, já sabemos uns. Poucos, muito parecido, né? A gente já imagina o que significa o poucos. É do nosso português, que seria poucos, vale? Poucos, ok? E aí, sempre vai ser poucos em todas as circunstâncias e não tem muito do que a gente falar disso. Tienen. O que significa o tienen, gente? O tienen, ele vem do verbo tener, vale? Que é, no português, deixa eu colocar entre parênteses melhor aqui para vocês. No português é o verbo ter. Vamos recapitular aqui que o verbo ter, no espanhol, nós só utilizamos o verbo tener para dizer que possuímos algo, vale? Que algo é nuestro. Que possuímos algo, tá? Que, por exemplo, se eu falo, eu tenho um móvel, ou seja, eu tenho um celular, tá? De possessão, tá? Então, aqui ele está dizendo que unos pocos tienen mucho. Tienen, por que tienen? Porque ele está conjugado na terceira pessoa do plural, tá bom, galera? Olha só, conjugando esse verbo seria, eu tenho, tu tienes, él, ella, usted tiene. Nosotros tenemos, vosotros tenéis e ellos, ellas ou ustedes tienen. De acordo? Então, aqui ele está dizendo que tienen. Ele está generalizando, né? Está dizendo que uns poucos tienen, ou seja, aquelas pessoas, tá? Aqueles cidadãos, aquelas pessoas têm, tá? Então, seria tienen, terceira pessoa do plural, que também seria no português tem, vale? Ainda falta o mucho, vale? Então, olha só, aqui a gente tem o mucho, vale? Que significa muito, que todos vocês já sabem. A questão do mucho no espanhol é que dependendo se a gente está se referindo a um advérbio, a um adjetivo, a um substantivo ou a um verbo, nós temos que falar mucho ou então nós iremos falar muy. Como que funciona isso? Então, vamos lá, olha só. Nós usamos mucho quando ele for acompanhado de um substantivo, ou seja, quando a palavra que vem depois do mucho for um substantivo, vale? Ou então, quando nós temos um verbo e depois desse verbo vir o mucho, vale? Então, essas são as situações que nós utilizamos mucho. Nós vamos utilizar muy quando o que vem depois for um advérbio, um advérbio ou então um adjetivo, vale? Um adjetivo. O que significa isso, galera? Olha só, vale? Mucho más sustantivo seria, por exemplo, em Zara hay mucha ropa bonita. Olha só, roupa, gente, não é um adjetivo, não é um advérbio e não é um verbo. Então, a única coisa que sobra para ele é substantivo, é um nome, vale? Um nombre. Então, utilizamos mucha, vale? Ou muchos zapatos. En un taller de coches hay muchos coches, vale? Aqui, o verbo mais o mucho seria, por exemplo, Marta ha estudiado mucho. Ou seja, olha só, o que vem antes do mucho aqui, o que é? É um verbo, ha estudiado, vale? Um verbo no passado, ha estudiado. Ella ha estudiado mucho, ok? Já quando a gente vai utilizar o muy, nós utilizamos ele como quando ele precede um advérbio ou ele precede um adjetivo.
Por exemplo, yo suelo caminar muy lentamente. Um advérbio, assim, a grosso modo, nós sempre podemos dizer um advérbio temporal ou tudo mais, a gente sempre pode dizer que termina em ente, vale? Em mente. Então, por exemplo, esse daqui, lentamente, ele é um advérbio, por isso nós utilizamos muy. Yo suelo caminar muy lentamente. O que significa suelo, Gleice? Suelo. Gente, suelo é, por exemplo, eu costumo caminhar muito lentamente. Soler é a mesma coisa que quando a gente se acostumar em fazer alguma coisa, tá? Outro caso do muy é quando ele vai precedido a um adjetivo, ¿vale? Quando vai antes de um adjetivo. Por exemplo, Juan es muy alto, o Juan es muy delgado, o Juan es muy guapo. Ou seja, alto, delgado, guapo são adjetivos, são qualidades, ¿vale? Então, por isso, como se trata de uma característica, nós utilizamos muy, ¿vale? Alto es alto, delgado es magro, ¿vale? Magro, y guapo es bonito, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, com tudo isso, nosotros já temos a nossa frase. Olha só, unos pocos tienen mucho. O que significa, entonces, unos pocos tienen mucho? Uns poucos têm muito. Olha lá, unos, ou uns, poucos, tienen, tem, mucho, muito, vale? Então, uns poucos têm muito. O que acontece? Tá, essa primeira frase a gente já decifrou, tá bom? Que era esse daqui, olha só. Para mim, lo que está mal es que unos pocos tienen mucho. Então, a gente já sabe que essa frase significa que, para mim, o que está mal, as coisas que estão mal, a situação que está mal, é que poucos têm muito. Agora, a gente vai pegar esse daqui, ó. Muchos tienen pouco. Bom, agora que vocês já sabem essa primeira frase, essa segunda frase e todas as demais, vai ficando mais fácil, tá bom? Então, olha só. Aqui agora a gente tem essa frase. Muchos tienen pouco. Bom, acabamos de falar do muchos aqui, verdade? Entonces, muchos já sabemos que é muitos, vale? Antes aqui a gente falou mucho, né? Tienen mucho. Aqui estava no singular, não tinha o S. Não tem problema nenhum, tá? Aqui continua sendo a mesma coisa. Muchos tienen pouco, vale? Muitas personas tienen pouco. É isso que ele está se referindo, tá? Aqui a gente poderia muito bem ter substituído por muitas personas, vale? Muitas pessoas. Tienen, outra vez o tienen. Nós já falamos do tienen. Deixa eu separar aqui um pouquinho para ficar um pouquinho melhor para a gente entender. O tienen, nós já falamos o que significa o tienen. O tienen, ele está conjugado na terceira pessoa do plural e significa tem, vale? E pouco também já falamos, ou seja, que significa pouco. O i, bom, todo mundo sabe que o i nada mais é, ele está ali porque ele vai juntar uma frase com a outra, tá? O papel dele é de união, vale? Por isso ele se chama conjunción, ¿vale? Es una conjunción porque está uniendo dos frases, ¿vale? Que no nosso português lindo e maravilhoso é o e, tá? Ah, Gleice, espera lá. Por que no espanhol algumas vezes a gente fala i e outras vezes a gente fala e? Quando eu utilizo i e quando eu utilizo e? Gente, isso aqui é muito simples mesmo. E nós vamos utilizar sempre, vale? Sempre, em todos os casos, de acordo? O que acontece? A gente vai utilizar a gente vai utilizar e em duas situações. Quais são elas, galera? Em duas situações. Quando a palavra que vir na frente do i for uma palavra que começa com i ou que começa com hi. Vale? Então, por exemplo, deixa eu colocar para vocês aqui para entender um pouquinho melhor. Por exemplo, se eu falo França e Itália, vocês não viram que soa um pouquinho mal? Aí acontece o que nós conhecemos de cacofonia, vale? O que é isso? É o mesmo som, você repetiu o mesmo som. Olha só, França e Itália, sabe? Então, para não acontecer isso e ter uma eufonia e ser algo mais leve, mais, como que eu posso falar?
ele se comporta de uma maneira assim, forme, mais de boa, a gente então substitui por e, vale? E. França e Itália, de acordo? Por outro lado, nós temos aqui que se começar com HI é a mesma coisa, porque nós já sabemos que a letra H, vale? Não tem som no espanhol, ela não tem som de nada, é a mesma coisa que ela não existisse. Então, a letra H não tem som no espanhol, de acordo? Então, como ela não tem som, se a palavra começar por H e a seguinte letra for a letra I, é a mesma coisa que ela começasse por I. Então, por isso também tem que ser substituído por E. Por exemplo, eu falo mi silla, vale? Mi silla. O que é silla, gente? Cadeira, tá? Isso daqui, ó. Mi silla es de madeira e hierro. Olha só, outra vez existe a de madeira e hierro. E hierro, entendeu? Então, para não acontecer isso, a gente não utiliza la Y e utilizamos la E, vale? Então, é isso, tá? Quando nós utilizamos um a outro, é essa a explicação. Beleza, então, a nossa seguinte frase aqui a gente já entendeu, então, que, ó, olha só, muitos têm pouco E. Continuando a nossa frase. Algunos no tienen nada. Algunos no tienen nada. Algunos no tienen nada. Então, a gente vai colocar aqui esse algunos no tienen nada. Olha só. Algunos. Vamos falar de algunos. Quem aí já adivinha o que é algunos? Que, querendo ou não, é bem parecido com o português, né? É o nosso alguns, tá? Se fosse no singular, tá? Seria algum, vale? Algum, tá? Algunos tá no plural, que seria alguns no português. E algum, que tá no singular, seria algum do português no singular. Então, algunos é alguns, vale? E algum, de acordo? Nós também utilizamos o alguno, mas isso já vai ser um tema de uma outra aula, vale? No tienen nada. Esse daqui a gente já pode traduzir o final da frase inteira, né? Porque vocês já entenderam. No, todo mundo sabe que no significa não. Tienen, a gente já falou do tienen várias vezes, então não faz falta a gente repetir novamente, que significa tem. Não tem nada, nada é nada, igual que no português. Só querendo falar aqui pra vocês que, pera lá, tem muita gente, mas muita gente mesmo, que confunde nada com nadie. Gente, não façam isso, não façam isso. Nada significa nada no português, vale? No português. Significa nada no português. E nadie, que é o que vocês confundem muito, significa ninguém no português. Então é assim, vocês não podem confundir nada com nadie, porque não significa a mesma coisa, tá? Um macetinho aqui para vocês nunca mais esquecerem isso, é que vocês podem falar assim: nadie tiene nada. Ou seja, essa frase seria: ninguém tem nada. E assim vocês não esquecem mais, de acordo? Ou seja, nadie tiene nada. Nadie tiene nada. Ninguém tem nada. Na hora que vocês forem traduzir isso, não tem como vocês traduzir por nada tem nada, né? Então vocês sempre vão saber que nadie é ninguém e que nada é nada, de acordo? Então aqui a gente já tem a outra frase que ficou: alguns não têm nada, vale? Qual mais frase que a gente tem aqui, galera? Essa daqui, ó. Si esos algunos, essa daqui, gente, ó. Si esos algunos que no tienen nada tuviera algo de lo poco que tienen los muchos, que tienen poco. Vale? Deixa eu ver só uma coisa aqui, se eu escrevi aqui certinho, gente, pera lá. Se esses alunos que não tienen nada tuvieram, vale? É isso mesmo, olha, aqui eu esqueci um N, tá bom, gente? Aqui tem um N, que é tudo no plural, então, né? Então agora a gente vai traduzir toda essa frase aqui, que é bem grandona, mas não é nada tão complicado e vocês já vão entender tudinho. Até porque vocês já entenderam bastante coisa até agora, então vai ficar bem legal, tá? Então olha lá. Si esos algunos que no tienen nada tuvieran algo de lo poco que tienen los muchos que tienen pouco. Madre mia, Gleice, é muita coisa. Vamos por parte, tá bom, galera? Então vamos começar por aqui, ó. Si esos algunos que no tienen nada.
Vamos lá. Ó, a gente já sabe o que significa algunos, a gente já sabe o que significa tienen e a gente já sabe o que significa nada. Então, tipo, quase a frase inteira a gente já sabe o que significa. A nossa dúvida aqui é si esos. O que significa si, galera? Se, ó, com a frase vocês já conseguiram deduzir o que significa. Significa se, o nosso se do português. Se esos, vale? E o esos, o que significa o esos, Gleice? Bom, olha só. Esos é a mesma coisa de esses. Ou seja, que não existe esses no espanhol. Se a gente quer falar esses, nós deveremos falar esos, de acordo? Não podemos esquecer isso, que tem muita gente que se confunde e isso não existe, vale? Então, esos são esses, de acordo? Então, nós já temos aqui esses. Se alguns, nós já sabemos o que significa, né? Porque a gente já falou. Algunos, que seria alguns. Que no tienen nada. Esse a gente já sabe de novo que significa que não tem nada. Ou seja, traduzindo tudo isso ficaria: se esses alguns que não tem nada, vale? Continuando, a outra parte da frase. Tuvieran algo de lo poco que tienen los muchos que tienen pouco. Então, vamos lá, por parte. Tuvieran. Gente, o que significa tuvieran? Tuvieran. Galera, tuvieran, outra vez, vem do verbo tener, vale? Mas ele está conjugado no passado. Um passado que eu falo, um passado condicional. Por quê? O que eu estou dizendo? Se esos algunos tuvieran, ou seja, é um passado condicional. Se aquilo tivesse acontecido, se eles tivessem tido aquilo, entendeu? Então, esse tuvieran é a mesma coisa de tivessem, tá? Tivessem. Tuvieran e também está na terceira pessoa do plural, de acordo? Vamos colocar aqui, aí. Vale? Então, aqui a gente tem isso, que a gente já sabe, então, que tuvieran vem do verbo tener, que está conjugado no passado, um passado condicional, e na terceira pessoa do plural, por isso está em plural, vale? E que significa tivessem do português. Bom, continuando, nós temos aqui algo de lo poco, algo, gente, é exatamente igual que no português, significa algo, alguma coisa, é isso que ele está se referindo, se eles tivessem algo ou alguma coisa. Olha só, por mais que seja por mais que seja idêntico ao português, vocês perceberam que a pronúncia é diferente. Então, no espanhol, a gente não pode falar algo como a gente fala no português, como se fosse com a letra U e não com a letra L. A gente não pode falar assim. A gente tem que fazer o exercício de falar o L perfeitamente, que é algo, vale? Algo. Olha só, se vocês prestarem atenção na minha língua, vocês vão entender o que eu tô falando. A gente tem que fazer assim, algo, de acordo? Então, ele continuando aqui, ele fala, tuvieran algo, alguma coisa, de lo poco. O que significa de lo poco, galera? De é de, vale? É igual que no português. Lo. Acontece a mesma coisa que a gente viu aqui em cima. Olha só, lá no começo, a gente viu aqui, ó, que o lo, ele poderia ser substituído por outras coisas, lembra? Então, aqui, nesse daqui, ele está se referindo assim. Das poucas coisas. Daquilo, vale? É isso que está significando o lo aqui. Então, a outra coisa aqui seria que tienen los muchos que tienen poco. Então, aqui, tudo isso significa o quê? Que tienen, a gente já sabe que é o verbo tener, que está na terceira pessoa do plural, que é para eles, vale? Então, seria que tem los muchos, outra vez, aqueles muitos, aquelas pessoas, tá? Então, nós temos aqui que tem aqueles muitos que tem pouco, tá? Então, isso daqui ficaria assim, olha lá, ó. Que tienen los muchos que tienen pouco. Que tem aqueles muitos que tem pouco.
Daí a nossa outra frase seria essa daqui. E se los muchos que têm pouco tuvieram pouco de lo mucho? Então, vamos falar mais essa daqui e a gente já está chegando no final e vocês vão entender tudo isso, gente. É um pouco lioso, é um pouco confuso, mas depois vocês vão entender certinho tudo isso que está querendo dizer. Então, até aqui, ó, vamos recapitular aqui. Ele está falando assim, ó. Se esses alunos que têm nada tuvieran algo de lo pouco, então, olha só. Se esses alunos que não têm nada, se esses alguns que não têm nada, tuvieran algo de lo pouco, tivessem, aqui, olha só, tivessem algo ou alguma coisa das poucas coisas que tem aqueles muitos que tem pouco, tá? Daí agora ele vai continuar. E se los muchos que têm pouco tuvieran um pouco de lo mucho. Então, outra vez aqui, eu vou dizer só para vocês, olha só. E se los muchos que têm pouco? E se los muchos que têm pouco? A gente já viu quase tudo agora, galera. Então, é só a gente traduzir. Olha lá. E se, outra vez, o se, e se, aqueles muitos que têm pouco, e se los muchos que têm pouco, daí a seguinte frase é, tuvieran un poco de lo mucho que tienen los pocos que tienen mucho. Isso daqui tá significando o quê? Traduzindo, ficaria, então, tivessem um pouco daquilo, das coisas, do muito, que aqueles poucos que têm muito. Daí ele continua aqui. Habría mucho, o sea, habría mucho no, habría menos líos. Con tantos muchos ya se me está yendo la olla. Habría, desculpa, gente, aqui novamente. Habría menos líos, tá? Então, o que a gente tem aqui? Abria, gente, abria, olha só, uma frase um pouquinho diferente pra gente. Abria vem do verbo haber, ok? E ele está dizendo assim, num futuro que poderia acontecer, mas que não aconteceu, porque já é algo que está no passado. Por isso que a gente estava falando antes no passado condicional, porque condiciona o futuro também, entendeu? Ele tá falando, né? Se, abria, entendeu? Se, haveríamos, entendeu? Haveria. É isso, a mesma coisa que no português. Então, aqui vem do verbo haver e tá na terceira pessoa e tá do verbo haver e está na terceira pessoa do singular, ok? E no português significaria haveria, tá? No português é haveria, tá? No português é haveria, de acordo? Então, habría, haveria, menos líos. Menos. Bom, menos nós já sabemos que é igual que no português e significa menos, de acordo? E líos. O que significa líos? Gente, lío significa confusão, tá? Lío significa confusão, bagunça, confusão ou bagunça, depende um pouco do contexto, tá? Confusão ou bagunça. Então seria, haveria menos líos, haveria menos confusão. E agora, vamos ver, nós já terminamos toda a nossa frase gigantesca aqui, haveria menos líos. E a nossa última frase para terminar aqui, ficou agora esse daqui, ó. Pero nadie hace mucho, por no decir nada, para mejorar um pouco algo tan simple. Então, ele fala aqui assim pra gente, olha só. Pero nadie hace nada, o sea, pero nadie hace mucho. Pero nadie hace mucho, por no decir nada, para mejorar um pouco algo tan simple. O que ele quer dizer com isso, gente? Vamos então desmiuçar isso daqui também. Olha só, pero nadie hace mucho. Hace mucho. Galera, o que significa pero? Quem aí sabe o que significa pero? Pero nada mais é do que o mas, o nosso mas do português, tá? Quando nós vamos expressar uma contraposição, certo? É algo contrário, né? Então ele fala pero
nadie hace mucho. Pero significa más, tá? Também existe más no espanhol, sem acento. Nós temos más com acento e temos o más sem acento, sin la tilde, sin la tilde. Más com tilde significa mais, de soma, 2 más 2 são 4. E más sem la tilde significa pero, ou seja, uma contraposição e o nosso mesmo más do português. Mas é muito, assim, normalmente não se utiliza, não se fala na linguagem coloquial, na linguagem de la calle, vale? Da rua. Isso aqui é mais uma linguagem formal ou então para o castelhano, para o espanhol antigo, tá? Então, normalmente a gente utiliza o pero. Nadie, nós já falamos o que significa nadie, aqui sim? Já sabemos o que significa nadie. É ninguém, de acordo? Hace, hace, gente, hace vem do verbo hacer, hacer, e está conjugado na terceira pessoa do singular, ok? Eu hago, tu haces, haces, tú haces, él, ella ou usted hace, ¿vale? Nosotros hacemos, vosotros hacéis y ellos, ellas o ustedes hacen, hacen, ¿de acuerdo? Então, hacer vem do verbo hacer, terceira pessoa do singular e significa, em português, faz, vale? Faz. Então, tudo isso o que significa? Mas ninguém faz. Oh, faltou o nosso mucho aqui, verdade? Mucho que já sabemos que significa muito. Então, ficaria, mas ninguém faz muito. Ninguém faz muito. E o outro pedaço da frase, o que é? Por não dizer nada. Por não dizer nada. Que ficaria assim. Por não dizer nada. Que isso significaria o quê? Por não dizer... Bom, acho que eu posso colocar direto aqui para vocês. Por não dizer, dizer, é verdade, o dizer. O dizer, gente, o dizer vem do verbo dizer, vale? Dizer. E ele está no infinitivo, infinitivo. Então, ele não está conjugado. Como ele está no infinitivo, ele não está conjugado. Ok? Que significa, em português... Vocês não estão vendo. Como não é ao vivo, eu não consigo ver o comentário de vocês para saber se vocês estão vendo ou não. Eu acabo esquecendo, mas tudo bem. No português, significa dizer, vale? Dizer, dizer. Então, aqui nós podemos dizer que ele falou por não dizer nada. Por não dizer nada. O que mais que ele fala aqui embaixo pra gente? Para melhorar um pouco algo tão simples. Então, vamos colocar aqui. Para melhorar um pouco algo tão simples. O que significa essa frase, galera? Acho que vocês agora já sabem o que significa, mas vamos lá. Ó, aqui eu esqueci de pôr para melhorar. Então, aqui nós temos para melhorar. O que significa para melhorar? Para, é para, igual que no português, para. Então, para. Melhorar. Gente, melhorar. Melhorar significa melhorar, tá? No português, melhorar. Vocês podem observar que tem várias construções semânticas, tá? No espanhol e no português que se repetem. Que nem aqui, ó. Muitas coisas que é com LH é substituído pelo rota. Tem várias palavras. Não é algo assim que vai acontecer sempre. Mas vocês vão poder observar que no espanhol tem muitas construções semânticas que se repetem, tá? Por exemplo, llamar, llegar, llover é com LL e nós substituímos pelo CH do português. Llamar, chamar. Llegar, chegar. Llover, chover. Entenderam? É mais ou menos isso que eu quis dizer. Então, para melhorar significa para melhorar. Um pouco, claramente, todo mundo já sabe o que significa. É um pouco. Com N, no português é o vale? Ah, Gleice, por que não é no pouco em lugar de um pouco? Isso aqui vai ficar para uma aula depois, que é um pouquinho mais complicado, mas é por causa da palavra que vem na frente, tá? Uma palavra masculina e por isso nós tiramos o O do final do uno e fica de acordo? Então, um pouco, de acordo? Algo tão simples. Bueno, algo é o algo, nós já sabemos, ou seja, outra palavra igualzinha, mas nós temos que lembrar que é com L.
Então, o L, no espanhol, o som de algo. Tan simple, gente, tan significa tão, tá? Tão. O tan é o tão, de acordo? Simple, igual que no português, simples, vale? Não se confundam. Simples, em espanhol, é sem o S, tá? É simple, de acordo? Então, aqui nós já terminamos de fazer toda a nossa historinha. Olha só, conseguimos traduzir toda a nossa historinha e com certeza vocês conseguiram aprender muita coisa mesmo. Então, nós temos aqui em espanhol. Olha só, traduzindo tudo agora para o português, ficaria: para mim, o que, as coisas que estão mal, o que está mal, é que uns poucos têm muito. Gente, ele está falando aqui de dinheiro, tá? Se vocês ainda não entenderam, ele está falando da diferença que existe na classe social, tá? Então, aqui ele está dizendo que, para mim, o que está mal é que uns poucos têm muito. Ou seja, uns poucos têm muito dinheiro, vale? Tem muito dinheiro. Muitos têm pouco. Ou seja, muitos têm pouco. Uns poucos, poucas pessoas têm muito dinheiro. Muitas pessoas têm pouco dinheiro. E alguns não têm nada de dinheiro. Se esses alguns que não têm nada de dinheiro tivessem alguma coisa do pouco que tem esses aqui, nós estamos aqui, certo? Se esses algunos que não têm nada, se esses alguns que não têm nada, tuvieran algo de lo pouco que têm los muchos, tivessem algo do pouco, das poucas coisas que tem aqueles muitos, aqueles muitos que têm pouco. Então, se esses alguns que não têm nada tivessem alguma coisa, das poucas coisas, alguma coisa das poucas coisas que tem aqueles muito que tem pouco, e se aqueles muitos, e se os muitos, né? Aquelas muitas pessoas que têm pouco tivessem um pouco daquilo tudo, de todas aquelas coisas, de todas aquelas muitas coisas, né? Vamos colocar assim, de todas aquelas muitas coisas. Tá, e se os muitos que têm pouco, tá? A gente tá falando dessa daqui agora. E se os muitos que têm pouco tivessem um pouco de todas aquelas muitas coisas que aqueles poucos que têm muito, haveria menos confusão. Mas ninguém faz muito por não dizer nada para melhorar um pouco algo tão simples. Ok, terminamos. Vocês conseguiram entender? Eu espero que sim. É uma historinha bem confusa, mas eu tenho certeza que depois dessa aulinha aqui, vocês nunca mais vão esquecer muito ou pouco, alguno, nadie, nada, vale? E era essa a intenção, que vocês ficassem com essas palavrinhas, com mucho, com pouco, com nada, com alguno, com nadie, com pero, vale? Com el verbo tienen, vale? Com el sí, de acordo? Então, na verdade, era essas palavrinhas que eu queria que ficassem na cabeça de vocês, para vocês aprenderem e de uma vez por todas não confundir mais, igual que não confundir mais nada com nadie. Nós explicamos aqui quando utilizamos mucho e quando utilizamos muy. Nós explicamos aqui por que não confundir nadie com nada. Nós explicamos aqui o algum, alguno.
Nós explicamos aqui o pero, que significa mas do português e que também existe mas no espanhol, mas é sem acento, que o mas com acento significa mais. Nós explicamos aqui o verbo tener, vocês já sabem agora que o verbo tener para eles, elas ou ustedes, para ellos, ellas ou ustedes, vai ser tienen, conjugado, tienen. E vocês aprenderam que se, sem acento significa se do português. Então, galera, eu espero que vocês tenham gostado. Ficamos por aqui. Olha só, como moral da história, que eu acredito que vocês entenderam, é que nós precisamos aprender a dividir um pouco o que nós temos. A historinha está dizendo o quê? Que poucas pessoas têm muito, que muitas pessoas têm pouco e que muitas pessoas não têm nada. E que esses poucos que têm muito poderia dividir com esses muitos que têm pouco e com esses muitos que não têm nada. Vale? Ou seja, se todos nós conseguimos dividir com todos, eu acho que a vida poderia ser bem melhor e bem mais feliz. Com certeza todos seríamos muito felizes. Porque enquanto uns são milionários e têm muito dinheiro, outros estão morrendo de fome. Então vamos pensar um pouquinho a respeito disso. E espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem mais aulinhas como essa, escrevam aqui embaixo nos comentários, que vai ser muito importante para mim saber o feedback de vocês. Se vocês têm outras sugestões, escrevam aqui embaixo também. Se vocês gostariam de lives, tá? Me falam também, que assim eu me preparo e a gente faz uma live com todos vocês comentando, com vocês pedindo as coisas que vocês querem, que eu acredito que vai ser bem legal. E para todos aqueles que também estavam por aqui, que estavam esperando por essa tirinha da Mafalda, eu espero que tenha ficado claro. E se ainda estiver alguma dúvida, vou deixar a caixinha aberta lá nos meus stories, como sempre, para vocês tirarem as suas dúvidas por lá e eu vou respondendo e a gente vai se comunicando melhor, de acordo? Bom, pessoal, peço para vocês também que se inscrevam aqui no canal e também ativem o sininho para vocês ficarem sabendo sempre que eu postar um vídeo aqui. Curtam esse vídeo também para vocês me ajudar. E nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!